Boa noite a todos. Nós estamos aqui para apresentar o nosso projeto de aula, né? Mais um projeto. E esse projeto de aula, ele nos traz, né, um tema eh, muito importante, né, da história da Idade Média, que é o feudalismo. Então, nós vamos aqui apresentar para os nossos alunos, né, esse tema. Ele será dividido em algumas aulas, nós vamos mostrando aqui ao longo do projeto para que esse assunto ele possa ser absorvido, né, pelos nossos alunos. Nós queremos, né, e buscamos para que haja a compreensão desse tema, né, que é tão importante, porque a história ela vai se desenvolvendo, né, ao longo dos anos e hoje nós temos, né, um outro sistema que é o capitalismo, mas muito dele se explica, né, através do feudalismo. É importante nós termos a compreensão desse sistema que perdurou, né, por muitos e muitos anos. Inicialmente, nós queremos aqui mostrar para os nossos alunos, né, o objetivo do nosso projeto aqui de aula. Então, o objetivo geral do nosso projeto de aula é compreender o sistema feudal como uma organização econômica, política e social da Europa Ocidental durante a Idade Média e identificar as características dinâmicas e a permanência histórica deste momento, né, da história, para que nós possamos ter uma compreensão a respeito do tema. O objetivo específico aqui do nosso projeto de aula é identificar as principais instituições e estruturas do sistema feudal, como o senhorio, a vassalagem, a servidão, analisar o papel da igreja e da religião na sociedade feudal, reconhecer as relações de dependência e os limites da mobilidade social no feudalismo e estabelecer relações entre o sistema feudal e aspectos do mundo contemporâneo, que é muito importante, né? Esse último tema aqui, né? Porque através dele nós pegamos o momento ali, né, do feudalismo e nós aplicamos aqui, junto com os nossos alunos, ao momento que nós estamos vivendo. Podemos fazer até uma comparação, né, entre esse sistema feudal, o sistema que veio depois, o sistema que temos hoje, que é o capitalismo. Então, tudo isso demonstra, né, e mostra essa atualidade para os nossos alunos, porque nós precisamos despertar esse entendimento em cada aluno. Porque às vezes as pessoas veem, né, as coisas de história e tudo e ficam assim mais, né, apáticos com relação ao caso. Mas é importante nós trazermos, né, esse senso, essa curiosidade, essa comparação para os nossos alunos. Então aqui é os nossos objetivos específicos. Posteriormente, nós temos aqui para mostrar para os nossos alunos, né, nesse projeto de aula, nós teremos a metodologia que será usada, né, para a apresentação desse projeto e para a apresentação desse tema, né, para que haja a compreensão do tema por parte dos nossos alunos. Então, teremos uma aula expositiva, né, dialogada, com o uso de mapas e imagens, e isso é muito importante para que os nossos alunos possam se situar, para que eles possam ver como as pessoas eram, como eram suas vestimentas, como era o tempo que ali se viviam, né? Também iremos fazer aqui uma leitura e análise de fontes e trechos de documentos medievais. Isso é muito importante, nós trazemos estas informações para os nossos alunos, porque através das informações eles vão se munindo, né, de todo o conhecimento a respeito do tema. Iremos também tratar aqui o estudo de caso, a organização de um feudo. Então é muito importante, né, nós apresentarmos isso, mostrarmos um feudo, mostrar como que era, como que funcionava ali para os nossos alunos, para que eles possam ter essa compreensão a respeito ali do feudo. Também a dinâmica, né, de papéis, simulação da vassalagem e servidão, né? Ou seja, né, havia ali uma ordem naquela sociedade que era, né, muito organizada, né, de uma maneira em que havia aquelas pessoas que serviam e aqueles que eram servidos, que era um pequeno grupo de pessoas. Então é muito importante nós termos essa compreensão, até mesmo para desenvolvermos, né, o nosso sistema crítico e vermos como que as coisas estão hoje, né? Então, podemos deixar para os nossos alunos, né? Será que
o que temos hoje não é um reflexo do que aconteceu anteriormente, né? Então, as coisas, nós aprendemos na história que as coisas não acontecem do nada, mas elas vêm se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, é importante nós entendermos aqui essa servidão. Também, né, a produção coletiva de cartazes esquemáticos sobre a sociedade feudal. Podemos fazer uma maquete, né, mostrando aqui para os nossos alunos sobre o tema, que é um tema tão importante, né, que reflete na vida de todos nós. Porque nós, como professores, nós temos que despertar esse entendimento nos nossos alunos, de que o tema, né, não é um tema que fica distante, que é para conhecimento só de alguma pessoa e tudo, não, né? É importante todos nós termos o conhecimento da história, para que nós possamos viver de uma maneira melhor o nosso presente e possamos, né, desenvolver aquilo que é bom e refutar, né, não aceitar, não ter em nossa sociedade aquilo que não foi bom. Então, isso é muito importante para o conhecimento, né, e o entendimento de cada um de nós. Posteriormente, nós vamos mostrar aqui, né, como havíamos dito anteriormente, a execução do nosso projeto. Então, quer dizer, o nosso projeto de aula ele vai se desenvolver como, né? Teremos inicialmente uma primeira aula, né? Iremos executar ele assim, né? Fragmentando, né, o tema, porque é um tema muito extenso. Então, nós teremos inicialmente uma primeira aula mostrando, né, a introdução ao feudalismo, a contextualização histórica, né, a queda de Roma e a formação de um mundo, né, onde um mundo medieval, características do feudalismo, economia agrária, vassalagem, servos, análise de documentos medievais. Então, tudo isso é muito importante para que nós possamos ter a compreensão a respeito do tema, né? E entendermos como que foi esse processo de início, né? Então, o Império Romano findou, né? E ali iniciamos, né, o período do feudalismo, onde as pessoas foram para o campo, elas se fecharam ali, formou-se os feudos e cada um estava ali no seu feudo, né? Cada um tinha um tamanho, uns eram maiores, outros eram menores. Então, isso é muito importante, nós fazemos essa demonstração para os nossos alunos, quer dizer, nós estamos em um sistema até o século V, e depois do século V até o século XV, nós entramos aqui com o feudalismo. Então, isso é importante, né? Nós temos essa compreensão e mostrarmos para os nossos alunos como foi feita essa transição e como que foi feita a implementação desse feudalismo. Quer dizer, o feudalismo ele aconteceu onde? No campo, né? Havia ali uma relação de quê? De vassalagem, onde o servo servia ao seu senhor. E as pessoas estavam vinculadas, né, a uma nobreza, havia também um clero. Então, tudo isso é importante nós levarmos aqui ao conhecimento e ao entendimento dos nossos alunos. Posteriormente, nós podemos apresentar aqui uma segunda aula, né? Como dissemos, o tema é extenso, então é importante nós trazermos aqui as informações sobre esse tema, né? De uma maneira gradual, para que os nossos alunos possam ir compreendendo bem acerca do tema. Então, uma estrutura, né, social, mostrando ali, né, a sociedade e a religião no feudalismo. Quer dizer, ele iniciou, né, começou, foi a primeira aula, mostramos ali as características, como que foi feita a transição. Aí a segunda aula nós podemos demonstrar para os nossos alunos o quê? Como que funcionava essa sociedade e religião no feudalismo, né? Então havia uma estrutura social. Qual que era a estrutura social? A nobreza, o clero, que era a igreja, né, e os servos, que serviam ali em cada feudo. Eram as pessoas que trabalhavam, né, as pessoas que desenvolviam ali, que plantavam, que colhiam, né, cuidavam dos animais. Então essas pessoas elas serviam dentro dos feudos e servia nessa minoria de pessoas que era o clero, né, e que era a nobreza. Então a nobreza ela era até mesmo resguardada, né, e protegida pelo clero, que recebia também a sua parte, né? As suas terras não eram tributadas, não pagavam tributos e tudo. Então eles, né, eles serviam ali para estar também protegendo aquela nobreza. Então vamos dizer assim de certa maneira, né?
o clero e a nobreza eles se protegiam um ao outro, né, de uma maneira mútua. Temos também o papel da igreja e da religiosidade. Então, quer dizer, a igreja protegia ali aquele sistema, onde tudo era colocado, né, no campo da fé, no campo, né, místico das coisas. Então, as pessoas não podiam contestar aquilo ali que havia, por quê? Porque estava tudo debaixo de uma ordem divina, de algo místico, né, que não era explicável. Então, quando se coloca essas questões, né, fica-se muito distante de uma realidade, né, porque as pessoas que nasciam ali na nobreza, que estavam no clero, né, elas eram altamente beneficiadas, né, em contrapartida, os servos, eles não tinham, né, não tinham quase que nada, né. Então, e era uma sociedade que era muito definida. É importante nós entendermos isso aqui e mostrarmos isso aqui para os nossos alunos, né? Levarmos aos nossos alunos a entender a respeito do tema. Também podemos mostrar aos nossos alunos, no nosso projeto de aula, a dinâmica, né? Encenação ou simulação em relação aos feudos, né? Mostrar, podemos até fazer, né? Uma maquete, mostrar como que era, como funcionava, tinha um castelo, né? Tinha os lugares ali, as plantações que estavam ao redor, o feudo era todo protegidos, muitos eram cercados, né? As pessoas moravam ali nas casas mais distantes, né, desse castelo e tudo. Então, havia, como nós mostramos, né, aqui uma disparidade. É importante nós levarmos, né, esse conhecimento aos nossos alunos. Ao final, nós podemos também apresentar uma atividade de fechamento, com a confecção de um cartaz coletivo, né, mostrando ali para os nossos alunos, né, como que funcionava, como que era o local. Podemos fazer esse cartaz ali com os desenhos e tudo, porque quando nós fazemos os desenhos, quando mostramos as imagens, né, isso tudo traz um vídeo, tudo isso ele concretiza o conhecimento para os nossos alunos. Então você sai de um campo, né, só de ver alguma coisa, tudo, não, de um pensamento, de uma fala, mas você vê ali algo. Então, quando nós vemos, né, quando nós temos essa presença ali, né, de um cartaz, de uma maquete, né, de um desenho, então isso é muito importante porque aí partimos para o visual. Então, temos uma compreensão maior. Isso é importante nós trazermos para os nossos alunos. Depois, posteriormente, nós podemos aplicar a eles, né, uma avaliação a respeito do tema. E a avaliação, né, é importante para quê, né? Não é simplesmente para marcação de pontos e tudo, né? Mas a avaliação é importante para quê? Para nós vermos se esse tema, se ele se fixou, né, em cada aluno, se cada um ali compreendeu bem a respeito do tema. Então, podemos fazer a participação nas discussões e atividades, envolvendo a todos os alunos, né, ali nessa participação, nessa discussão, para que haja ali, né, cada um possa contribuir com o que sabe e até mesmo o professor também fazer ali as correções, porque é importante quando nós ouvimos alguém sobre um tema, nós vemos o que que aquela pessoa sabe sobre o tema, se ela captou, porque às vezes nós explicamos, trazemos um conhecimento e posteriormente nós vemos que não houve uma compreensão, né? Então é importante, né, nós ouvirmos, né, os alunos e deixarmos eles participar das atividades, das discussões, porque ali nós vamos verificando, né, e fazendo os ajustes que forem necessários. Também precisamos, né, entender, podemos aqui, através dessa avaliação, né, levar à compreensão das relações sociais e institucionais no sistema feudal, né? Ou seja, as coisas ali eram totalmente definidas. Então, era pouco provável de uma pessoa conseguir passar de um estamento para outro. Também podemos colocar aqui, né, como avaliação, a qualidade do cartaz esquemático produzido. Então, isso é muito importante, né, nós estarmos, né, levando os nossos alunos a essa produção de cartazes, desenhos, né, para que possamos ali, né, fixar bem o tema. Também podemos, na avaliação, verificar a capacidade de relação com contextos atuais. Então, isso aqui é muito importante, porque nós vamos pegar o tema e vamos aplicá-lo ao tempo que nós vivemos hoje, né? Um dos exemplos que nós podemos verificar é, né, ainda existe servos ainda, né? Nós temos uma minoria trabalhando e uma maioria desfrutando, né? São temas atuais.
Isso é importante nós desenvolvermos esse entendimento crítico em cada aluno, para que haja a compreensão a respeito do tema, né? Quer dizer, essas coisas já se passaram ou elas ainda estão implementadas em nossa sociedade nos dias atuais? Então, nós precisamos, como professores, levar os nossos alunos, né, a essa compreensão, a esse pensamento crítico, né, para que eles possam estar a cada dia, né, contribuindo também para com a sociedade. Posteriormente à avaliação, nós temos aqui os recursos didáticos, né, que podemos usar em um nosso projeto de aula, né, sobre o feudalismo, para levarmos ali o conhecimento para os nossos alunos através de slides com imagens e mapas, textos adaptados de fontes medievais, também material para dinâmica, né, que podem ser cartolinas, cartazes, objetos simbólicos, né? Podemos também verificar filmes como, por exemplo, né, O Nome da Rosa, que mostra ali, né, o contexto, né, daquele momento ali, né, daquela sociedade, daquela religiosidade. Então, tudo isso aqui é muito importante, né, nós levarmos esse conhecimento para os nossos alunos, para que eles possam, né, através desses recursos didáticos, terem uma maior compreensão e absorverem o tema, entenderem aquilo que nós estamos falando. Porque mais do que falar, é importante que quem ouve entenda aquilo que foi falado, porque senão a mensagem se perde. Então, através desses recursos, né, o tema ali ele é fixado de uma maneira mais intensa em cada aluno. Também ao final aqui nós temos as referências bibliográficas, né? São alguns livros, algum material que usamos aqui para a confecção da nossa aula. E queremos deixar aqui, né, a nossa gratidão por esse momento aqui, agradecer a todos e ao findar aqui do nosso projeto, né, queremos deixar essa mensagem para que haja esse entendimento a cada aluno, né? E esse é o objetivo do nosso projeto, é os nossos alunos entenderem o que foi o feudalismo e essa atualidade, ou seja, ele é um tema que não é antigo, ele não ficou lá na Idade Média, mas ele é aplicável aos nossos dias. Muito obrigado, tenha uma boa noite.